de janeiro, e o título da lição é Particularidades do Servo. Eu vou ler no telão ali, e os irmãos só nos acompanham, tá? Então vamos para o texto áureo, que diz assim: E tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Marcos 8:2. Agora vamos para a verdade aplicada, onde diz assim: Como os discípulos de Cristo, precisamos também, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras e ações e aspecto do caráter de Cristo. Vamos para o texto de referência, onde se encontra em Marcos 8, 1, 3 e 6. E diz assim, o verso 1: Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Glória a Deus. Hoje nós temos como professor o pastor Marcones, que irá ministrar. Então vamos orar mais uma vez, apresentar ele, para que Deus possa realmente continuar usando ele como tem usado na palavra. Nosso Deus e Pai que estás no céu, diante de Ti, Senhor, nós louvamos a Ti, ó Pai querido, por mais uma vez estamos aqui, ó Pai querido, e te apresentar neste momento o Teu servo, pastor Marcone, como o Senhor tem feito um instrumento dele, Senhor, e o Senhor possa realmente continuar fazendo assim nesta manhã. Abra o nosso entendimento e te apresentamos não só ele, mas todos os professores, Pai querido, que irá ministrar a Tua palavra nesta manhã. O Senhor possa realmente usar cada um, ó Deus, no Teu Espírito, Pai querido. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Lição de número 3, particularidades do servo. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, falar acerca da identidade de Jesus. Segundo, mostrar que a autoridade de Jesus está acima de tudo. E terceiro, destacar a compaixão de Cristo. A nossa introdução diz assim: vemos na presente lição que o conhecimento acerca de Jesus Cristo durante seu ministério terreno se deu progressivamente. Enfatizaremos 2 aspectos da identidade do servo sofredor que se destacam no Evangelho de Marcos: autoridade e compaixão. São os 2 aspectos em destaque no Evangelho de Marcos. O texto áureo da nossa presente lição, o pastor Abinaí colocou aqui, Marcos capítulo 8, versículo 2, Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão comigo e não têm o que comer. Servo significa dependente de alguém ou de um poder, de um senhor, aquele que não tem direitos. E nessa lição de número 3, nós vamos estar estudando a identidade, a particularidade do servo. E no tópico de número 1, a identidade de servo. Tópico de número 2, a autoridade do servo. E no tópico de número 3, a compaixão do servo. O tópico 1 diz assim: podemos dizer que a identidade de uma pessoa é o que a faz ser distinta de todas.
a cidade onde nasce, nome, sobrenome, quem são seus avós, quem são seus pais, quem são seus irmãos, sexo, impressão digital, data de nascimento. É interessante nós observarmos que o pastor Abinai, que é o comentarista dessa revista, ele faz questão de colocar aqui características de um ser humano normal, características de um ser humano comum, como uma forma de se identificar a identidade de alguém. O Evangelho de Marcos não coloca Jesus como um ser superior, apesar de ele ser 100% homem, 100% Deus. Ele não tira o valor, o poder de Cristo, mas o Evangelho de Jesus nos mostra ele de uma maneira tão humana, de uma maneira tão humilde, de uma maneira tão natural. O Evangelho de Marcos nos mostra Jesus agindo como alguém que veio para ser servido, que veio para servir e não para ser servido, que o comentarista diz, ele poderia dizer assim, para identificar quem era que Jesus era o Messias, era só observar pelas obras. Para identificar que Jesus era o Filho de Deus, era só ver os milagres que ele realizava. Mas o comentarista diz assim, a identidade de uma pessoa é o que faz ela ser distinta de todas. Cidade onde nasce, nome, sobrenome, deixando bem claro que Jesus, ao descer do céu e vir para esse mundo, ele despiu de toda a sua glória. Ele se fez pecador em nosso lugar. E apesar de ser poderoso em obras, ele fazia questão de, segundo os relatos do evangelista Marcos, servir e não de ser servido. O título da nossa lição hoje é Particularidades do Servo. Se nós estudarmos o Evangelho de Marcos, e mais especificamente a nossa revista da Escola Bíblica Dominical e a lição de número 3, nós vamos descobrir que quem não tem essas características, pastor Aderlan, não serve para ser servo. Porque o maior mestre, o maior rabino que já existiu, foi Jesus. Andou entre os homens, ensinou seus discípulos, deixou para nós os ensinamentos através da sua palavra. E ele, sendo Deus, para identificar ele, segundo a nossa lição, seria por características humanas. Seria por aquilo que ele fazia, como tratando os seus discípulos como iguais a ele mesmo. Ou em algumas ocasiões agindo como se seus discípulos fossem os seus senhores, e ele o servo, como no momento em que ele cingiu-se com a toalha, colocou água na bacia e lavou os seus pés. Então, nós vamos estar estudando particularidades do servo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar sabedoria para aproveitarmos o que essa revista, durante todo esse trimestre, tem para nos ensinar, para nos tornar servos melhores. Ah, pastor, mas eu sou servo de Deus, mas eu sirvo a Deus servindo a você. Não tem outra opção. É uma escada na qual não tem como pular degrau. É um por um, ou não chega no final. Para me servir a Deus, eu tenho que estar disposto a servir ao próximo. E quem é o próximo? Aquele moço perguntou para Jesus, quem é meu próximo? E Jesus contou a ele a parábola do bom samaritano. Um servo com particularidades, com característica, como tinha e tem Jesus Cristo, pois ele não está morto, ele está vivo, ele precisa estar disposto a servir a todo tempo, independente de qual seja a situação, a condição de quem necessita ser servido. A nossa introdução nos diz que o conhecimento de Cristo se dá progressivamente. No 1.1 vai dizer assim: muitos não conheciam a identidade de servo. Servir a Cristo também implica em conhecê-lo. Se nós observarmos a Bíblia, só o fato de nós conhecermos a Jesus já deveria ser o suficiente para saciar a sede da nossa alma, para saciar a sede da alma de qualquer ser humano. Porque quando Jesus encontra com aquela samaritana e Jesus pede a ela água, ela questiona com ele, cria ali alguns pretextos para não lhe servir a água,
E Jesus disse assim: se você soubesse quem é que te pede de beber, tu pediria e ele lhe daria água para jorrar para a vida eterna. Nunca mais tu teria sede, porque rios de água viva fluiriam de dentro de você. Só o fato de nós estarmos conhecedores da palavra de Deus, só o fato de nós estarmos buscando aprender e crescer no conhecimento da palavra de Deus, já deveria ser o suficiente para matar a sede da nossa alma. É bem verdade que como seres humanos nós somos falíveis, nós somos falhos, e às vezes a falta de fé bate à porta do nosso coração, e nós começamos a passar sede diante do manancial de água vivas, que é Cristo. Mas só o fato de nós conhecermos a Jesus já deveria ser o suficiente para saciar a sede da nossa alma. E a partir do momento que nós conhecemos a Jesus ao ponto de aceitar que Ele sacia a sede da nossa alma, nós vamos estar prontos a servir a água da vida ao sedento que chegar até nós. Nós vamos estar prontos para ter o mesmo sentimento que Jesus teve, quando olhou para a multidão e disse assim: eu tenho compaixão da multidão, pois já há 3 dias eles me acompanham e eles não têm o que comer. A questão quanto ao servir na obra de Deus, ela é muito tênue, porque quem não desfruta da graça, normalmente acaba tentando privar os outros de também desfrutar dela. Nós precisamos buscar o conhecimento de Jesus, porque servir também implica em conhecê-lo. Nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo ela, nós vamos desfrutar das obras e da palavra que Jesus deixou aqui nos ensinando enquanto servo, e vamos conseguir também ser servo, e ao invés de nós privarmos alguém de desfrutar da graça de Deus, nós vamos estar mostrando que a graça é acessível a toda a humanidade. Mas para isso nós precisamos crescer no conhecimento de Jesus. A despeito desse pensamento, a melhor forma de conhecer mais sobre ele é por meio de estudo das Santas Escrituras, em particular o Novo Testamento, que descreve a sua história e como ele morreu na cruz por nós. Sempre que tem algum novo convertido que quer aprender a ler a Bíblia, que tem dificuldade de entender a Bíblia, sempre uma criança, um adolescente que está iniciando o estudo, a leitura da Bíblia, sempre é orientado: inicia pelo Novo Testamento, inicia pelo Evangelho de Mateus, porque a partir dali, a pessoa já vai iniciar a leitura da Bíblia, conhecendo as obras, os feitos e o sofrimento de Jesus pela salvação da alma humana, pela salvação da humanidade. Porque sem conhecer quem é Jesus, sem conhecer quais eram os tipos de obra que Jesus praticava, sem conhecer qual era a atitude de Jesus diante de cada um que chegava próximo dele, nós não vamos conseguir ser um servo semelhante a ele. Nós não vamos conseguir ser um bom discípulo dele. É interessante notar que no Evangelho de Marcos se cita, são poucas vezes Jesus dizendo eu sou, mas já no Evangelho de João, só no de João, se eu não estiver equivocado, 7 vezes ele diz: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Mas o eu sou de Jesus é completamente diferente de um eu sou da nossa geração. Porque às vezes na nossa geração nós olhamos e dizemos assim: eu sou melhor do que o irmão Israel, eu sou melhor do que o pastor Aderlan. E quando Jesus dizia assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, até para fazer essa afirmação lá no Evangelho de João, ele fazia com compaixão, ele fazia apenas para indicar qual era a única maneira de alcançar a salvação. Se nós observarmos as atitudes de Jesus, nós vamos descobrir que na verdade nós não somos nada, nós não valíamos nada, nós não tínhamos o direito do ar que respiramos. Foi as obras dele enquanto servo que nos deu o direito de também ser servo, e não melhor do que um outro servo.
Uma certa vez eu ouvi uma ministração do bispo Samuel Ferreira que ele disse assim: a presença de Deus nos iguala, independente da posição hierárquica que desempenhamos na obra de Deus. A presença de Deus nos iguala. Não tem o melhor ou o pior. Tem alguém com uma característica diferente. Uns cantam, outros pregam, outros visitam, outros têm o dom de ofertar, que é um dom dado por Deus. Mas a presença de Deus nos iguala. Não tem o melhor e o pior para Deus. Nós somos todos servos. Jesus chegou a dizer assim: se alguém quiser ser o maior entre vós, seja ele servo de todos os outros. Então, não tem o melhor, não tem o pior. Cada um com o seu dom, com a sua característica, com o seu chamado diante da presença de Deus. O Evangelho de Marcos nos apresenta a identidade de Cristo, Filho de Deus, servo obediente. Veja bem, Filho de Deus, mas era servo obediente. Filho de Deus, mas era um líder servo. Interessante isso aqui, espetacular. Ele liderava, servindo aos seus liderados. Filho de Deus, um líder servo, um líder sofredor, mas filho de Deus. A narrativa do Evangelho de Marcos, acelerada, descreve o servo sofredor, que se engajou em um ministério consciente em favor dos outros, através da cura, do ensino, do encorajamento e da restauração dos quebrantados. Às vezes, a gente como ser humano, na nossa atual geração, alguém entra numa situação pecaminosa, numa situação delicada, numa situação complicada, e a gente olha assim e fala assim: mas como é que pode? O cara fazer uma bagunça dessa, e assim como se a gente tivesse assim bem. E Jesus, quando as pessoas mais arrebentadas pelo pecado se aproximavam dele, aí ele dizia assim: ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu falei assim: nem eu. Vá em paz, não peque mais. Tinha autoridade de dizer vá em paz, mas tinha compaixão de dizer assim: nem eu te condeno. E às vezes, diante da nossa lida no dia a dia, na obra de Deus, alguém chega na igreja arrebentado e não encontra uma palavra para sair confortado, sai mais arrebentado ainda. Para arrebentar já tem o mundo lá fora, já tem a batalha espiritual que enfrentamos e o inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Aqui é o lugar de nós aprendermos com Jesus, que era através do ensino, da cura, do encorajamento e da restauração dos quebrantados. É engraçado que a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, a gente vem para a igreja desde criança, e às vezes quando a gente para estudar um assunto determinado, a gente fala assim: interessante, né? Porque nós pregamos que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus vai levar para o céu, que Jesus é poderoso, que Jesus ressuscitou os mortos, Jesus libertou os endemoniados, Jesus fez os aleijados andar, e acaba que na nossa mente, no nosso entendimento, pastor Aderlan, nós só vemos o Jesus Deus. Mas quando nós vamos estudar no Evangelho de Marcos, o Jesus homem andando entre os homens, nós vamos observar assim: fez tudo isso, nunca se colocou como superior de ninguém, nunca se sentiu melhor do que nenhum outro homem, ser humano, enquanto ele sendo homem, ser humano também. Isso é uma lição de vida espetacular, porque tinha toda e tem toda a autoridade, mas tinha compaixão, era servo, servia com humildade, servia porque tinha prazer de servir. A pastora, na nossa lição passada, citando sobre o batismo, ela dizia: havia a necessidade, literalmente, de ele ser batizado por João. Para ele não, mas para nós havia, porque ele estava nos deixando um exemplo. Eu estou debaixo de uma autoridade, meu ministério está iniciando pós-batismo através de João Batista. Isso é ser servo, tendo autoridade, mas também ser servo tendo compaixão. 1.2.
o servo conhecido progressivamente. No início do Evangelho de Marcos, após Jesus ensinar na sinagoga de Cafarnaum e expulsar de um homem o espírito impuro que o importunava, todos se admiravam com a sua autoridade. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com a autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Está lá em Marcos 1, 27. Assistimos que em Marcos 4, 41, quando Jesus acalma a tempestade, seus discípulos, temerosos, se perguntam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O conhecimento é progressivo. Na sinagoga de Cafarnaum, eles queriam saber que doutrina é essa. Por que ele ordena aos espíritos e eles lhe obedecem? Na ocasião da tempestade em Marcos 4, 41, quando ele acalma a tempestade, os seus próprios discípulos, que já estavam há algum tempo caminhando com ele, diz assim: mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Era como se eles dissessem assim: ressuscitar morto, nós já vimos ele ressuscitar, mas os profetas também fizeram isso. Multiplicar o pão, Eliseu também multiplicou o alimento, mas agora ele se levanta no barco e diz ao vento e o mar para acalmar, e eles lhe obedecem. Quem é esse? Isso é o conhecimento progressivo. Um pouco mais adiante nós vamos ver Jesus dizendo assim: quem que eles dizem que eu sou aí? E eles vão dar várias respostas, e Jesus disse assim: mas quem vós diz que eu sou? Aí Pedro já tinha progredido, evoluído no conhecimento. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O conhecimento é progressivo. Jesus, o Evangelho de Marcos veio nos mostrando Jesus através das suas obras. E progressivamente aqueles que o acompanhavam foi vendo as obras acontecerem e foi descobrindo quem era ele, ao ponto de Pedro dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na sua cidade eles chegaram a dizer assim: não é esse o carpinteiro? Por que ele está fazendo essas coisas? Mas se nós contextualizarmos com a história de Pedro, por exemplo, na tempestade eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Na ocasião que Jesus diz: quem os homens dizem que eu sou? E é citada algumas respostas, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro progrediu, porque ele estava andando com Jesus, porque ele estava vendo as obras de Jesus, porque ele conseguiu conhecer um pouco mais quem era Jesus. No caso de quem perguntava assim: quem é este? Não é este o carpinteiro? Não é esse o filho de José? A Bíblia não cita nominalmente essas pessoas, mas diz que eram as pessoas que o conheciam da sua cidade, que sabiam da sua origem humana. Essas pessoas, fatalmente, elas não tiveram a evolução de Pedro no conhecimento de quem era Jesus. Eles ficaram apenas ouvindo falar, porque as obras foram se multiplicando. Jesus continuou realizando milagres e maravilhas na sua região, e certamente eles ouviam falar: ele fez outro milagre, mais um aleijado andou. A multidão que o acompanha só vai aumentando, não diminui. Cada dia que passa tem mais gente acompanhando ele. Essas pessoas, possivelmente, eles tiveram essas notícias, mas eles não tiveram o progresso que Pedro teve, ao ponto de ver e, quando perguntado, saber responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 1.3. Andar com o servo nos faz conhecê-lo. Não há nada mais prazeroso do que ser conhecido por Jesus e conhecê-lo. Nesse sentido, temos a certeza de que para conhecer Jesus de verdade, precisamos nos relacionar com Ele. É interessante porque hoje em dia tudo ficou muito corrido. E às vezes, quando nós lemos aqui, é necessário se relacionar com Ele, mas nós já sabemos disso, e de fato sabemos.
Mas diante de tanta correria que os dias de hoje nos impõem, às vezes nós pensamos que nos relacionar com Jesus é simplesmente na terça-feira vir à igreja e ouvir o pastor N ministrar a palavra. No domingo vir à igreja, vir à escola, vir ao culto. Agora temos novamente o culto de quinta-feira. E aí nós entramos no automático, entramos numa rotina de que estamos nos relacionando com Jesus simplesmente pelo fato de que estamos vindo à igreja. Mas quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, relacionar com Jesus está voltado a vir à igreja, está voltado a vir à igreja. Mas ao estudo da sua palavra, para conhecer, para nós continuarmos crescendo no conhecimento do Senhor e Salvador. É dobrar o joelho para falar com Ele. Como conheceremos alguém? Como nos relacionaremos com alguém com o qual não conversamos? Como criaremos intimidade com alguém com o qual não nos comunicamos? Se eu nunca tivesse visto o pastor Aderlan, eu ia ver ele pregando aqui, e alguém ia falar: você conhece o pastor Aderlan? Conheço. Quem é ele? Não, ele é aquele grandão que prega lá na Madureira. Mas sem conversar com ele, eu não ia saber que ele tinha uma esposa, que ele tem uma filhinha, que ele tem um filho maior, que ele trabalha lá na Ribeirão Parafuso. Eu não ia saber que ele dirige a congregação da AD Madureira lá na Genoveva. Por que eu conheço isso? Por que eu sei disso? Porque eu me relaciono com ele. Quando o nosso relacionamento com Jesus se aprofundar no estudo da sua palavra, na oração e em vir à igreja, quando alguém nos perguntar: por que você serve a esse Jesus? Quem que é teu Deus? Como perguntaram para Jonas, nós vamos saber responder, porque nós temos um relacionamento com Jesus. Se nós entrarmos no automático de simplesmente vir à igreja, voltar para casa, vir à igreja, voltar para casa, pode nos ser feita a pergunta, e nós podemos não estar preparados ao ponto que Pedro esteve dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque para conhecer a Jesus de verdade, precisamos nos relacionar com Jesus. Desde o início, Jesus causava admiração em muitos, pois não se sabia direito como defini-lo. Eles viam os ensinamentos de Jesus, eles viam as notícias das obras e dos milagres de Jesus. Alguns presenciavam, outros recebiam só a notícia, e eles ficavam sem entender: quem é esse? Por que tudo isso acontece onde ele está? Por que tanta gente acompanha a este homem? Aí o Evangelho de Marcos ficou escrito para que eu e você tenhamos a oportunidade de conhecer Jesus através das suas obras. Marcos vem escrevendo para quem não conhecia Jesus, para quem legalmente não teria direito à salvação, não teria direito à porta da graça, e Marcos vem e mostra: ó, esse aqui é Jesus, ele é o Messias. Eu penso que se alguém perguntasse assim: Marcos, mas por que eu posso acreditar que é ele? Ele ia voltar lá nos seus manuscritos, nos seus escritos, e falar assim: porque ele fez assim, ele fez assim, ele fez assim. Marcos, mas e se eu quiser seguir ele? Segue os exemplos dele, tenta ter a atitude dele, a humildade dele, o caráter dele. Sirva ao próximo com a mesma intenção que ele servia, porque ele não servia para ser elogiado, ele não pregava para que alguém dissesse assim: a pregação de Jesus hoje foi espetacular. É natural entre os seres humanos se elogiar, e é bom receber elogio, não estou aqui invalidando isso não, mas ele pregava simplesmente para mostrar o caminho do céu. Ele não tinha a intenção de ter o seu ego elevado, de receber tapinha nas costas. Muito pelo contrário, ao ponto de certa feita ele começar a pregar e o povo achar que estava duro e começar a sair. O seu discípulo chegar e dizer assim: mestre, a palavra está muito dura, o povo está indo embora. Ele diz: que aí, vós também? E aí Pedro diz assim: nós iremos para quem? Para onde? Só tu tens a palavra de vida eterna. Era dura, mas era para levar para o céu. Às vezes era amável, era agradável, mas era para levar para o céu. Nunca
para massagear o orgulho de alguém. Nós não encontramos Jesus fazendo isso. Pode observar que Jesus era a Bíblia relata nos Atos de Jesus de uma educação, mas quando um fariseu beirava ele, o negócio apertava para o fariseu. Porque a intenção dele era levar para o céu. Nós não encontramos Jesus buscando um elogio, buscando um tapinha nas costas. Mas nós encontramos em um momento, eu não anotei a referência aqui, mas em que os discípulos estavam ali debatendo entre si, discutindo quem seria o maior, e Jesus chega e como quem não soubesse, fala assim, mas o que é que vocês estão falando mesmo aí? E eles silenciaram, porque eles sabiam, se nós falar aqui que nós estamos querendo ser um maior do que o outro, o negócio não vai dar certo para nós, ele vai trazer para nós um ensinamento aqui que vai ser daqueles. Então eles silenciaram. Eu tenho para mim que Jesus sabia, pastor Aderlão, que eles conversavam, pois ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele fez questão de chegar assim, o que é que vocês estão debatendo aí mesmo? O que é que vocês estão conversando aí? E eles silenciaram. Porque ele, sendo Deus, mostrou a identidade de servo. Servo sofredor. Servo que liderava servindo. Servo que foi obediente a seu pai até o último detalhe do compromisso que ele tinha para cumprir na terra. Essa era a identidade de Jesus, a particularidade de Jesus. Obediente, sofredor. Tinha toda a autoridade, como ele mesmo diz, todo o poder é me dado. Mas também tinha compaixão pelo sofredor, pelo pecador que ainda não conheciam a sua palavra. Tópico 2, autoridade do servo. A partir do que se pode ler no Evangelho de Marcos, Jesus, por onde caminhou, realizou muitos prodígios, e seu ensino era admirado por todos que o seguiam e o ouviam, porque possuía autoridade. Nós vamos ver aqui no 1.1 que a autoridade não pode ser confundida com autoritarismo, com orgulho, com arrogância. Ele tinha toda a autoridade. Ele tinha tanta consciência de quem ele é, da autoridade que Deus tinha entregado para ele, de que ele estava aqui autorizado. Quem tem autoridade? Alguém que foi autorizado. Deus autorizou ele a vir aqui realizar essas obras, e deu a ele toda a autoridade debaixo dos céus. Mas como eu citei no início, após a Páscoa ele chega, tira a sua roupa de festa, cinge-se com uma toalha e lava os pés aos discípulos. Ah, mas isso é humilhante. Ele era o líder. Ele não podia fazer isso, porque essa era a tarefa, era o ofício de um escravo, de um servo. Mas ele chega e lava os pés um a um. Como quem dissesse assim, o fato de eu te servir não faz com que eu perca a autoridade de expulsar os demônios. O fato de eu te servir não faz com que eu perca a autoridade de dizer ao aleijado, perdoados estão os seus pecados, levanta e vai para a sua casa. O fato de eu te servir não faz com que eu deixe de ser filho do Deus Altíssimo. Porque ele tinha e tem toda a autoridade, mas ele nunca foi autoritário. Ele nunca usou essa autoridade com autoritarismo. 2.1 está escrito assim: podemos afirmar que a fonte da autoridade de Jesus vinha do céu. Nos escritos deixados pelo evangelista Mateus, lemos as seguintes palavras: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ao longo do evangelho de Marcos, podemos visualizar que a palavra de Jesus diferia de tudo que o povo estava acostumado a ouvir. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Está lá em Marcos 1, 25 e 26.
Ao notarmos os demônios saindo sem hesitar, podemos constatar que a sua mensagem apresentava autoridade dos céus. Ele sabia de onde vinha a sua autoridade. Ele sabia que ele tinha toda essa autoridade, que não precisava ele usar de autoritarismo. Não precisava ele usar de orgulho, de arrogância, para fazer com que alguém reconhecesse quem era Jesus. Para fazer com que o povo reconhecesse que, apesar de ter despido de toda a sua glória e vir ao mundo, ele continuava sendo Deus, sendo Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tal autoridade, porém, não dá o direito de usarmos de autoritarismo, que é fruto do egocentrismo humano. Paulo era radicalmente contra abuso de autoridade. Daí a dizer: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quem usa de autoridade seguindo o exemplo de Jesus, liderando, servindo, sendo servo dos seus liderados, ele edifica a obra de Deus. Quem usa de autoritarismo, segundo Coríntios, o segundo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, quem usa de autoritarismo não edifica, porque está escrito: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo era radicalmente contra o autoritarismo, contra a autoridade exacerbada, exagerada, contra a necessidade de se mostrar superior, contra a necessidade de se mostrar melhor do que o seu semelhante, ao ponto de, salvo engano, é aos Filipenses que Paulo escreveu: considerai cada um o seu próximo superior a si mesmo. Paulo também tinha autoridade. Lá em 2 Coríntios 11 ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele estava dizendo assim: não é meu, sou melhor do que ninguém, mas também não estou te ensinando nenhuma mensagem enganosa. O que eu estou ensinando para vocês, eu recebi do Senhor, é dele. Pode acreditar, pode obedecer, pode confiar, pode cumprir o que eu estou ensinando, porque é dele. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu recebi do Senhor o que eu estou entregando a cada um de vocês. Um momento em que demonstra a humildade do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: eu conheci um homem que eu não sei se no corpo, se fora do corpo, chegou ao terceiro céu. Ele não chegou lá dizendo assim: eu fui arrebatado e eu vi que quem faz isso foi para o inferno, quem fez isso foi para o céu, como se ele fosse um semideus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver que ele está falando dele mesmo. Mas ele diz assim: eu conheci um homem, que eu não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, mas esse tal homem adentrou o céu. Esse tal homem viu coisas que aos seres humanos não é digno ser contada. Ele estava falando dele mesmo. Mas ele era tão contra o autoritarismo, o abuso de poder, o orgulho, o egocentrismo, que ele chega ali e diz assim: eu conheço. E depois ele diz assim: para que não gloriasse nas maravilhas da revelação que me foi dada, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Como quem diz assim: se eu começar a me gloriar demais no que Deus tem me revelado, Ele permite que esse espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, me machuque, me maltrate, para que eu me lembre que eu sou simplesmente um ser humano e que eu não tenho poder algum. O poder é todo do Pai, é todo de Deus. Esses são dois exemplos de mestres, de líderes, de professores que passaram com autoridade, mas que agiam com toda a humildade, que agiam sem orgulho, sem arrogância,
sem egocentrismo. 2.2. A autoridade do servo foi atestada por sua palavra. Para bem compreender, nas palavras de Jesus existiam ensinamentos sólidos, que o povo começou a perceber e a admirar. Pelo que se pode notar, a sua maneira de ensinar fazia com que ele apresentasse as verdades espirituais com autoridade, sufocando as tradições dos religiosos, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a estas. Marcos 7,13. Importante ressaltar que nos ensinamentos de Jesus, ele nos fez perceber a sua autoridade sobre os demônios. A autoridade do servo foi atestada pela sua palavra. Por que eles reconheceram a autoridade de Jesus? Pela pregação que ele pregava. Mas por que a pregação dele tinha autoridade? Primeiro, porque ele foi autorizado pelo Pai, ele foi enviado para isso. E segundo, porque ele não pregava como os fariseus, que invalidavam a Bíblia, pregavam as suas tradições nas quais nem eles mesmos cumpriam. Eles ensinavam com palavras. Mas o que eles falavam não tinha valor nem sobre a vida deles próprios. Jesus vem e ensina com obras, com atitude, com palavras, e quando necessário ele dizia aos demônios, sai dele, e eles tinham que sair. Daí o povo começa a olhar e dizer assim, mas para ainda, os fariseus ensinam, mas não têm autoridade. Os religiosos ensinam as suas tradições, mas ninguém lhe obedece, eles não têm autoridade sobre ninguém. Mas Jesus ensina com mansidão, com compaixão, mas ele ensina conforme o que ele pratica. E além de ele ensinar conforme o que ele pratica, quando o demônio está escravizando alguém, ele diz, sai dele. E o demônio tem que obedecer e tem que sair. Então automaticamente, eles, como se fosse traçar um paralelo, eles olhavam e diziam assim, aquele rabino dos fariseus ali, a palavra dele não tem poder. Mas o que Jesus fala tem poder. Então eles foram obrigados a reconhecer a autoridade de um servo. Porque se nós formos olhar o estudo da Bíblia Sagrada, conforme os fariseus agiam, sempre tinham os principais, os líderes, os chefes que se vestiam, trajavam muito bem vestido, bonitão e tal, mas eles pregavam e nada acontecia. Aí Jesus vem andando entre os 12 discípulos, de forma tão semelhante a eles, que depois de 3 anos e meio pregando o evangelho, realizando milagres, no momento da sua prisão, foi preciso Judas dizer a um assim, aquele a quem eu o beijar, a esse vocês vão prender. Ou seja, ele era tão igual, que para aquelas pessoas prender, Judas ia beijar e falar assim, aquele lá, é aquele que nós temos que matar. Ele se colocava como igual aos seus discípulos. Mas no momento em que ele falava, tinha autoridade, porque ele pregava o que vivia. No momento em que ele ordenava, os demônios tinham que sair, não tinha outra opção, não tinha meio termo, tinha que sair. Então a autoridade do servo foi atestada pela sua palavra. Eles olharam e falaram assim, realmente, talvez um ser humano que nunca tivesse visto Jesus falando, ele ouviu dizer, tem um pregador aí que é diferente. Nós ainda não descobrimos direito quem que ele é, nós não achamos ainda uma característica para definir a sua identidade, mas ele é diferente. E essa pessoa, quando via Jesus pregar uma única vez, ele via e dizia assim, realmente ele tem autoridade, porque a mensagem dele é diferente. Os soldados saíram em uma ocasião para prender Jesus, e quando voltou, o seu superior falou assim, mas cadê o homem? Cadê o preso? Eles falaram assim, nunca alguém nos falou com tanta autoridade. Eles estavam lá para prender, mas eles voltaram ensinados. Se não obedeceram, foi porque não quiseram. Mas eles foram ensinados ao ponto de desistir da prisão, voltar e dizer aos seus superiores, nunca alguém nos falou com tanta autoridade. A vida de Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, as obras e os milagres, as realizações dele e as pregações, comprovavam que ele era Jesus. Comprovavam que ele era diferente, comprovavam que ele era realmente o Filho de Deus, porque ele ensinava, praticava e demonstrava a sua autoridade.
Que Deus venha nos dar graça, para que nós venhamos nos esforçar, para praticar tudo que pregamos. Eu já vi alguém dizer assim: eu prego a palavra porque eu vivo a palavra. Eu tenho um pensamento, e esse é um pensamento meu, não é Bíblia não, que o dia que um ser humano conseguir viver a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, Deus leva. Agora, necessário é que Deus olhe no nosso coração e veja que nós estamos lutando para viver o que pregamos. E necessário é que quem está lá fora veja nós em cima do púlpito aqui, ou seja, igual nós somos dirigente de congregação, aqui tem alguns, lá no púlpito das igrejas a qual dirigimos, fala assim: esse aí é o pastor. Mas quando vê lá na rua também fala assim: ó, rapaz, esse cara é diferente, ele é o pastor. Ele não age de maneira orgulhosa, autoritária, ele é o pastor. Vamos falhar? Vamos falhar. Mas enquanto estivermos lutando para viver o que pregamos, mesmo que sejam os inimigos, assim como os soldados foram lá prender Jesus, vai olhar, vai criticar, mas não fala assim: não, mas ele prega. Rapaz, realmente, esse rapaz, ele prega uma mensagem diferenciada, porque lá na rua, a nossa prática é condizente com a mensagem que pregamos. A autoridade de Jesus foi atestada pela sua palavra. Por quê? Porque ele pregava e fazia conforme o que ele ensinava. E quando necessário foi, ele disse aos demônios: sai dele. E eles obedeceram. 2.3. A autoridade do céu foi confirmada perante o mundo espiritual. Acompanhando o itinerário traçado no Evangelho de Marcos, vemos que Jesus é a demonstração apropriada do Pai. A ele foi oferecido poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, ficando evidenciado em todo o Novo Testamento, que até mesmo sobre os demônios. A autoridade de Jesus residia no fato de ele ser cheio do Espírito Santo. Nossa autoridade sobre os demônios está na proporção em que formos cheios do Espírito Santo. O que Jesus fazia, dava tudo certo. O que Jesus falava, tudo se cumpria. Simplesmente porque ele fazia e falava o que foi ordenado pelo Pai. É muito bom se eu estivesse aqui, seria muito bom se eu estivesse aqui ministrando uma escola bíblica, e Deus, pela sua bondade e misericórdia, quisesse entregar, pastor Aderlan, uma profecia para a igreja. Não tem nada errado. Mas eu entregar o que Deus mandou, essa não fica sem se cumprir. Ela vai cumprir, porque Deus mandou. A autoridade de Jesus residia que ele fazia o que Deus mandou. Ele cumpria o que foi projetado por Deus para ele na terra. Às vezes as pessoas têm tanto anseio, tanto desejo de estar em evidência, que fala que Deus falou o que Deus não falou, aí não vai cumprir. Aí quem ouve diz assim: Deus disse e não cumpriu. Não, Deus não disse, quando Deus diz, cumpre. Jesus não fez nada fora do programado no projeto original do Pai. Tudo o que ele fez foi conforme o que foi autorizado por Deus. E por esse ponto, por essa razão, a autoridade do servo foi confirmada perante o mundo espiritual. Por quê? Porque tudo o que ele fazia, tudo o que ele falava, cumpria. Quando aparecia um endemoniado, ele libertava. Quando aparecia um morto, ele ressuscitava. Como que alguém vai dizer assim: ele não tem poder no mundo espiritual, se até os mortos ele ressuscitou? A Bíblia não relata nenhuma vez em que Jesus chegou a nenhum velório e não pôs fim nele. Não tem. Sempre que ele encontrou com um morto, ele ressuscitou o morto. Quando ele morreu lá na cruz, ao terceiro dia, ele ressuscitou também. Como que alguém vai duvidar da autoridade de um servo no mundo espiritual? Humanamente, eu fico pensando que humanamente, para aqueles fariseus, para aqueles religiosos, aqueles tradicionais, eles ficavam sem saber o que pensar de Jesus. Porque eles olhavam, irmão Israel, para Jesus andando como os homens, como se fosse um, sendo um como eles, natural. Servindo ao ponto de lavar os pés. Sendo muito mais natural do que os fariseus, do que os religiosos que diziam que não podiam, o judeu não podia falar com o samaritano, ir lá naquela mulher no poço de Jacó e salvando a vida dela, e ela sair, pregar e salvar mais uma multidão de gente.
E aí eles olhavam e falavam assim, mas para ainda, esse aí lavou os pés dos outros, então ele devia ser um escravo. E ele chega e olha para o endemoniado e fala para o demônio, sai dele. E eles têm que sair. Olhando para a tradição deles, eles iam dizer assim, não está certo. Está tudo errado. Porque ele age como um escravo. E no mundo espiritual ele tem tanta autoridade. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Eles não criam quando Jesus, o próprio Jesus disse assim, todo o poder foi me dado no céu e na terra. E quando eu ajo com essa humildade, eu estou mostrando que para eu demonstrar o meu poder, eu não preciso menosprezar ninguém. Eu não preciso ser humanamente superior a ninguém. Eu preciso simplesmente agir como quem tem autoridade. E quando eu ajo como quem tem autoridade, o defunto é ressuscitado, o aleijado é curado e o endemoniado é libertado. Por isso a autoridade do servo foi confirmada perante o mundo espiritual. Tópico 3, compaixão do servo. Eu não sei, cada um tem uma característica, cada um tem uma forma de pensar, mas para mim esse tópico 3 é o que para nós fazermos uma aplicação para a nossa vida, eu fazer na minha, você fazer na sua. O tópico 3 é o que mais me apertou, pastor Aderlan. Porque com todo esse poder que nós já falamos aqui, no tópico 1, no tópico 2, nós vamos estudar agora a compaixão do servo. Tópico 3. O Evangelho de Marcos descreve que Jesus, em suas peregrinações pelas cidades e povoados, ao notar as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam angustiadas, desfavorecidas, como ovelhas sem pastor. Jesus habita hoje, através do seu Santo Espírito, em nosso meio e reside em nosso coração. Mas Jesus não está aqui hoje fisicamente como ser humano igual ele esteve para pregar o seu evangelho, para realizar as obras em que ele realizou. Mas a multidão sem pastor continua aí. Veja bem, tinha compaixão delas porque estavam angustiadas, desfavorecidas, como ovelhas sem pastor. Não é assim que o mundo vive hoje. Não é essa a situação do mundo lá fora que não serve a Deus hoje. Jesus não está aqui fisicamente para pregar esse evangelho, mas nós estamos. Mas nós vamos ver a compaixão do servo e vamos descobrir que às vezes nós até nós pregamos, mas praticar essa compaixão aqui nem tanto, né? Assim meio mais ou menos. Sentimento de compaixão é o sentimento de simpatia pela tragédia, o sofrimento e a dor do outro, acompanhado pelo desejo e a atitude para fazer algo com que essa dor seja diminuída. Se eu vejo o pastor Marluz passando por um determinado sofrimento, eu olho e tenho um sentimento de dor, isso não significa compaixão. Só é compaixão a partir do momento que eu tenho simpatia pelo sofrimento dele, que eu me solidarizo com o sofrimento dele, ao ponto de eu tomar uma atitude e fazer algo para que aquela dor causada pela tragédia seja diminuída através da minha atitude. Aí eu estou de fato tendo compaixão por ele. Era isso que Jesus fazia. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que ficou escrito não à toa, mas para que eu e você tenhamos um manual de como é que nós devemos agir, como é que nós devemos fazer. Jesus ensinou nas ações, ensinou nas pregações, libertou os oprimidos, curou os doentes, ressuscitou os mortos. Mas no tópico 3 o pastor Abinai nos diz assim, a compaixão do servo. Como eu disse lá no início, ele não pregava para receber um tapinha nas costas, pregava por compaixão para levar as multidões ao conhecimento da salvação. Ele não realizava milagre, como às vezes acontece nos dias de hoje. Uma certa vez eu tive a infelicidade de presenciar isso, o cidadão orando e acontecendo um movimento ali, e ele virar para trás e falar assim, filma aí varão, filma aí, mandando filmar, que era para colocar nos seus canais de redes sociais. Jesus não fazia com essa intenção, Jesus fazia por compaixão. Ah, mas o pastor fulano orou e o doente foi curado. A glória é dele. A honra é toda dele. Ele não divide com ninguém. É de Jesus. A nossa geração é tão, assim, diferente, né?
As coisas estão tão modernas, que às vezes em algumas áreas da vida, talvez não na pregação da palavra, talvez não no desenvolvimento ministerial de nossas vidas, pastor Enéas, talvez na profissão secular lá fora, às vezes a pessoa é boa no que faz, mas se ninguém elogiar, ele chega a um ponto que ele fica tão necessitado que ele mesmo elogia ele para os outros. Ele mesmo diz que ele é bom, quando a Bíblia nos diz que nós não devemos ser louvados pela nossa própria boca, mas pelo outro, se Deus assim o quiser. Mas as pessoas estão tão necessárias de uma massagem no ego, uma massagem no orgulho, que, eu vou usar eu mesmo para não ser antiético, eu sou mecânico de moto. Se ninguém falar que eu sou um mecânico regular, um bom razoável, eu sou bom, eu sou melhor do que o Aderlan. Ele não é mecânico de moto não, irmão, estou falando hipoteticamente. Eu sou melhor do que ele, eu sou bom. O quanto as pessoas andam necessitadas de ter o seu orgulho alimentado. Jesus não. Tudo que ele fez foi por amor. Tudo que ele fez foi por compaixão dos sofredores. Na ocasião dessa multidão aqui, que diz que andava como ovelhas sem pastores, aqui cita o texto da segunda multiplicação, se eu não estiver misturando as bolas aqui. Na primeira ele diz e chama e fala assim: olha, esse povo está sem comer. Aí o discípulo fala assim: não, Senhor, despede ele para que ele vai comer. E Jesus olha e fala assim: dai vós de comer a eles. É como se estivesse falando para mim e para você: a multidão continua aí da porta para fora, a multidão continua desesperada, desfavorecida e sem pastor. O que é que nós estamos fazendo para dar alimento para essa multidão? Será que nós estamos alimentando essa multidão quando pegamos o microfone para pregar, seja aqui na igreja, pelos canais de transmissão, seja na rua, no trabalho? Nós estamos tendo compaixão. O evangelho pregado por Jesus tinha efeito tanto na salvação das pessoas, pois a multidão que o seguia cada dia se multiplicava, cada dia aumentava, quanto na libertação daqueles que eram trazidos enfermos, endemoniados. Será que não existe mais endemoniado no mundo? Será que hoje tem menos endemoniado, pastor Aderlan, do que no tempo de Jesus? Ou será que está faltando compaixão na nossa palavra para que Deus faça com que ela tenha efeito e nós possamos curar os doentes, libertar os endemoniados? É bem verdade que o ano passado eu vi o pastor Enéas trazer aqui um ponto de vista que eu achei muito interessante, quando ele disse que falou para o pastor Ribamar assim: por que os demoniados diminuíram? Não tem tanto, era para ter aumentado. E salvo engano, o pastor falou para ele assim: é porque hoje tem uma igreja em tudo quanto é canto, tem crente em tudo quanto é lugar. Então não é só porque diminuíram ou porque não está acontecendo, é porque onde tem um crente, o demônio tem que se retirar, ele tem que bater continência, ele tem que caçar o lugar dele. E faz todo sentido. Eu achei muito interessante o dia que o pastor Enéas disse isso aqui, que ele conversando com o pastor José Ribamar, e ele falou assim para ele: mas apesar de sabermos que aumentou as igrejas, aumentou os crentes, então por isso o demônio hoje ele não tem tanto espaço para operar como tinha antes, nós também precisamos ter o cuidado para que não seja o caso da nossa mensagem estar perdendo tanto valor que não está libertando ninguém. A nossa mensagem precisa ser semelhante à mensagem de Jesus, e a mensagem de Jesus libertava, sem dizer que era melhor do que ninguém, sem se preocupar com o que os outros estavam pensando, ao ponto de dizer para os seus próprios discípulos que aí embora, vai embora vocês também. A mensagem precisa, para ter efeito, ela precisa ser pregada desprendida de orgulho e preenchida de compaixão. A clemência do servo, 3.1. O Evangelho de Marcos, assim como os demais, nos apresenta que a morte, assim como as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, são decorrentes da queda. Entretanto, podemos verificar que Cristo veio ao mundo e demonstrou compaixão ao libertar os homens das garras de Satanás. Vemos que o servo, por sua compaixão, curou a todos que iam até a ele. O servo, por compaixão, curou a todos que iam até a ele. Não foi para ficar famoso, não foi para colocar no canal do YouTube, no Instagram.
E não estou dizendo aqui, me entenda bem, que é pecado colocar uma mensagem, não é muito melhor colocar uma pregação lá do que debater muitas outras coisas que são debatidas hoje. Eu estou falando de usar como trampolim as obras que Deus faz para promover o nosso nome. Porque as obras que Deus faz, elas devem ser usadas para divulgar o nome de Deus, o Evangelho de Jesus. 3.2. Servo que se compadece. A partir da ótica do Evangelho de Marcos, podemos dizer que os males, doenças e a morte passaram a existir em decorrência da entrada do pecado no mundo. Dentro deste panorama, podemos dizer que o pecado trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Depois da queda, o ser humano já não seria mais o mesmo. Entretanto, Jesus demonstrou compaixão ao vir ao mundo para resgatar o homem da maldição do pecado. A partir da queda do homem lá no Éden, o pecado dominou o coração do homem, a natureza do homem se tornou má, pecaminosa. Mas a partir da morte de Jesus lá no Calvário, ele nos livrou da condenação do pecado. Existe um nível, um grau mais alto do que este de compaixão? Ele teve tanta compaixão pela humanidade, que ele olhou, o ser humano foi colocado para viver esplendidamente, para viver eternamente no jardim do Éden. Mas deixou de ouvir a única exigência que Deus fez para eles no jardim do Éden. Ouviu a instrução do diabo, comeu do fruto, pecou, caiu, e veio todos os sofrimentos, todas as mazelas que a humanidade enfrenta hoje. Veio lá, nasceram lá no Éden, mas lá na cruz, puramente por compaixão, Jesus nos livrou da condenação eterna trazida pelo pecado. Não foi por outro motivo, foi por amor, foi por compaixão, foi por olhar a tragédia que o ser humano enfrentava, a dor que ele estava sofrendo, e fazer algo para que essa dor seja diminuída, fazer algo para que essa dor seja exterminada. E um dia ela será, quando nós adentrarmos as mansões celestiais, simplesmente pela compaixão de um servo que se compadece. 3.2. O servo nos ensina que onde há compaixão abunda o amor. Chama-nos a atenção o fato de que na cura de um leproso, Marcos relata que Jesus demonstra sua compaixão a esse homem. E aproximou-se dele um leproso que, rogando e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes tornar-me limpo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Veja que lição. Porque às vezes, pastor Enéas, a pessoa peca, simbolicamente está leproso. E aí ele vai, procura uma igreja, procura uma determinada liderança, e diz assim: a minha situação é assim, 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 assim. E às vezes ele é pisado, ele é humilhado, ele é envergonhado em público, para depois dizer assim: joelho aqui que nós vamos orar, e você pode entrar em comunhão. Curou ou aumentou a ferida da pessoa? Outro dia eu conversava com uma pastora e eu achei espetacular ela dizendo assim: sabe, pastor, Deus nos deu o poder de limpar a lepra da humanidade. Só que às vezes, ao invés de limpar, nós expomos, e Deus não nos deu o direito de expor, é limpar. Chegou, eu preciso de ajuda, eu pequei, eu estou assim, 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 assim. Existem os caminhos para se tratar e dizer assim: meu filho, mês que vem você pode vir, pode participar da ceia, você está curado em nome de Jesus, e vai embora curado, porque está na Bíblia que o que é ligado aqui é ligado lá, o que é desligado aqui é desligado lá. Jesus olha para o leproso e não fala assim: por que eu ia querer te limpar? Ele diz assim: quero ser limpo, vai embora curado. Mas às vezes nós nos sentimos tão bom, tão crente, que nós somos mais crentes que os fariseus, mas praticamos menos ainda do que eles praticavam. Porque se nós formos estudar na Bíblia, tinha fariseu lá que ofertava certinho, dizimava,
certinho, não cumpria outras coisas. Às vezes na nossa geração, se brincar, não oferta, não dizime e não cumpre as outras coisas, mas é santo, é mais santo que os fariseus. Mas vai pôr em comunhão? Para que vai pôr em comunhão? Porque Jesus ensinou foi assim. Porque aonde a compaixão abunda o amor. E Jesus é tão perfeito que ele não deixou com isso aqui uma porta da liberdade se tornar libertinagem. Porque para aquela mulher ele diz assim: ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém, nem eu. Vai em paz, não peques mais. Para aquele aleijado ele curou e diz assim: ó, não peque para que não te suceda coisa pior. A lição ficou completinha, perfeitinha, isso nós podemos fazer. Ô meu filho, ô meu irmão, você está perdoado, você pode tomar sua ceia, pode ter comunhão com a igreja e com Deus tranquilamente, mas veja bem o que você está passando. Se você voltar por esse caminho aí, você vai viver tudo de novo multiplicado ainda. Era assim que Jesus atendia os leprosos. Jesus podia olhar para aquele leproso, olha, imagina o tamanho da humildade de um servo. Jesus podia olhar para aquele leproso, pastor Aderlan, e dizer assim: você vem querer que eu te limpo? Eu vou morrer na cruz pelos seus pecados. Jesus sabia que ele ia morrer na cruz, ele era Deus. Jesus podia olhar para aquela samaritana no poço de Jacó e dizer assim: você está me negando um copo de água, você não sabe o sofrimento que eu vou encarar na cruz porque você peca. Jesus podia. Ele tinha conhecimento do sofrimento que ele ia encarar na cruz por aqueles fariseus que iam lá perturbar enquanto ele estava ensinando quem queria aprender. Aquele ladrão no ato da crucificação olha e diz assim: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus podia dizer para ele assim: lembrar de você, eu estou passando isso aqui porque você rouba. Mas Jesus olha para o ladrão e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não impôs obstáculos. Ele disse ao leproso: quero ser limpo, e o leproso ficou limpo. Ele disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu nunca vi tanta gente que tem facilidade de pôr o povo no inferno. É só você ir num velório, as pessoas já falam logo. Estava crente? Estava desviado? Outro dia não, já tem uns anos, eu morava em Vila Rica, eu fui no velório de um jovem que se enforcou. E uma liderança de outra igreja, de outro ministério, chegou, olhou no caixão e falou assim: é uma pena, tão promissor, foi para o inferno. Eu saí de perto, porque senão eu ia procurar para ele: o senhor morreu na cruz? O senhor sabe distinguir quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Eu vi um vídeo no WhatsApp de um pastor já bem idoso, eu não sei qual ministério ele era, que ele dizia assim: irmãos, a nossa obrigação é pôr o povo no caminho do céu. Irmão, o meu sonho era poder pegar todo mundo que está aqui sob os meus cuidados, pegar no colo, e no dia do arrebatamento eu levar e colocar diante do trono e falar: Senhor, está aqui, ó, eu trouxe tudo. E ele vai olhar para mim e dizer assim: mas como é? Você trouxe tudo? Eu falo assim: trouxe, Senhor, é tudo. Aí agora o Senhor escolhe qual que é seu e qual que não é. Eu não tenho direito de escolher, não. Mas quando o leproso procura ajuda na nossa atual geração, às vezes nós temos muita dificuldade de dizer assim: quer ser limpo, vai em paz, não peques mais. Foi só isso que Jesus disse ao leproso. A viúva de Naim vinha com um cortejo fúnebre saindo da cidade. Jesus vinha com uma grande multidão entrando na cidade. Nenhuma multidão tinha morte. Na outra multidão tinha a vida, o dono da vida, a ressurreição e a vida. E ele chega naquela mulher e diz assim: mulher, não chores. Tocando no esquife, disse ao menino, e o menino ressuscitou. Às vezes as pessoas se aproximam da gente com todas as suas expectativas mortas, todo o seu sonho, todas as suas esperanças. E ao invés de nós ressuscitarmos, de nós trazermos uma palavra de encorajamento, de fortalecimento para curar o coração quebrantado, ele já está na beira do precipício, nós damos o último empurrão, porque nós somos santos, nós somos melhores, nós temos autoridade, nós somos ordenados.
nós fomos consagrados. Mas quem realmente tinha toda e tem toda a autoridade era Jesus. E todos os que chegaram perto dele, ele atendeu com toda a mansidão, com toda a humildade. Todos que necessitavam ser socorridos. Conclusão: é na caminhada e no relacionamento diário com o Senhor que vamos conhecendo e crescendo no conhecimento acerca de Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Que Deus venha nos dar graça, que apesar de sabermos que a chamada impõe batalhas doídas, apesar de sabermos que a chamada impõe uma responsabilidade muito grande, nós podemos ter prazer em cumprir com ela. Nessa viagem agora em Gaúcha do Norte, que nós tivemos ali numa convocação da convenção, o nosso presidente, pastor José Fernando, ministrando para pastores, uma igreja repleta de pastores, presidente. Ele disse assim: eu não aceito mais ouvir pastor de igreja dizer que mexer com gente é difícil. Eu não aguento mais. Porque o camarada dirige uma igreja com 50 membros. E ele dá na madrugada, ele dobra o joelho e fala assim: Senhor, manda gente para a igreja, manda ceifeiros para a tua seara, manda obreiro para a igreja, Senhor. Ajuda que o povo aumenta. E quando dá 8 horas da manhã, alguém bate na porta, precisa de uma ajuda, e ele fala assim: vocês não sabem o tanto que é difícil mexer com gente. Gente, dá trabalho demais. Deus nunca vai aumentar o povo da sua igreja. Você não está dando conta de 50. Como é que Ele vai te dar 1000? Que nós possamos entender que nós fomos chamados para atender o necessitado, para servir e não para ser servido. Porque senão nós não vamos ter as particularidades de um servo, como as que Jesus teve. Nós não vamos estar andando na pisada do Mestre. E para nós chegarmos lá onde Ele está, Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse ninguém vai ao Pai, Ele disse ninguém vem ao Pai. Ele sabia quem Ele era. Ele sabia para onde Ele ia, Ele sabia que Ele ia passar pela cruz. Mas Ele sabia que depois de Ele passar pela cruz, Ele ainda ia ressuscitar. Deixar as últimas instruções para os seus discípulos. Subir para o céu. E que no tempo determinado por Deus, Ele ainda vai voltar e levar todos aqueles que aceitaram os seus ensinamentos. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Marcondes, lição maravilhosa. E a próxima lição é o pastor Marluz que vai ministrar. O título da lição diz assim: o servo que age com excelência. A lição número 4, a próxima. Os irmãos que ainda não adquiriram revista, ainda tem revista lá, viu? Vá lá e adquire sua revista para você estudar em casa, que fica melhor para acompanhar aqui juntamente com o professor, tá?